Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi deste texto que está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil e que se chama As Duas Vias do Testemunho Cristão. Esse texto foi escrito pelo pastor Valmir Vieira. E eu, que não tenho nenhum conhecimento teológico, eu não fui na escola para isso, não, nada disso. Eu sou uma pessoa que crê no Evangelho e que, junto com os irmãos, vou ler o texto e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, a gente pode iniciar orando? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu possas nos esclarecer aquilo que é importante que nós saibamos em relação ao testemunho, que nós possamos colocar em prática todas as coisas que o Senhor ministrar em nosso coração. E perdoa-nos, Senhor, que possamos ser pessoas melhores para Ti. Em Teu nome que fazemos esta oração. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Então, prezado Teófilo, no primeiro livro que eu escrevi, eu contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que ele estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João Batista batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus é levado ao céu. Então, certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Amém? Bom, então o pastor Valmir Vieira escolheu o versículo 8 para ser o versículo-chave, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o pastor Valmir Vieira diz assim, que nós todos os cristãos, nós somos chamados a sermos testemunhas do Evangelho. Então, a gente tem que ministrar o Evangelho com os lábios e mostrar o Evangelho com o nosso viver, com a nossa vida. Porque pregar o Evangelho sem viver é um desserviço para a causa de Jesus, né? Você não está ajudando em nada, você só atrapalha. Então, viver o Evangelho sem compartilhar é uma atividade incompleta, quer dizer, o serviço não está bem feito, né? O testemunho com a vida, que está em 1 Timóteo 3,7, é fundamental, e o testemunho com o compartilhamento é indispensável. Ainda que um viver exemplar seja 70% de pregação do Evangelho, é preciso completar com o testemunho da palavra, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como está lá em Romanos 10,17. Então, assim, o que ele está dizendo? Que mesmo que você viva quase toda a sua vida, uma vida íntegra, voltada para os mandamentos de Jesus, para as orientações do Pai, não dá para não pregar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. Então, antes e depois de ouvir e crer em Jesus, o novo convertido precisa ver Jesus em nosso viver. Se deixar de ouvir, ele não vai poder acreditar. E se não puder ver, ele vai ter dificuldade de continuar crendo. Então tem um versículo, uma frase
que é atribuída a São Francisco de Assis, que ela diz assim, ó: pregue o evangelho todo o tempo e, se necessário, use as palavras. Então, isso é uma frase muito comum, as pessoas gostam muito de usar essa palavra, essa frase que é atribuída a São Francisco, mas também ninguém tem certeza de que foi ele quem disse isso. Mas, de qualquer forma, essa frase é uma frase totalmente antibíblica, porque se a gente olhar lá em Romanos 16, versículo 15, tá escrito assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é para pregar, não é só para viver. É necessário que a gente pregue o evangelho, né? Então a pessoa fala assim, ah, basta eu ter uma vida com Jesus que eu não preciso falar. Não, precisa sim, é necessário. Então, não somos salvos pelas nossas obras, isso a gente já sabe, a gente já... É uma discussão que a gente não precisa mais ter, né? A gente sabe que é salvo pela graça. Mas a gente é salvo para as boas obras, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Fé sem obras, quer dizer, o bom testemunho da vida. Se você não tiver um bom testemunho, se só tiver fé e não tiver um bom testemunho, isso é a fé ficar morta. E isso não vale nada. Está lá em Tiago 2, 26. Então, o testemunho de fé sem o testemunho da vida, ou o testemunho da vida sem o testemunho da fé, é imperfeito. Então, a gente não faz boas obras, coisas bacanas para ganhar a salvação. Não, a salvação a gente ganha graciosamente, sem merecer, porque Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz, ressuscitou, e a cada momento da nossa vida ele está disposto a nos acolher. Então, a fé é de graça, né? A salvação é de graça, ela vem através da fé. Mas nós precisamos, sim, viver uma vida que consagre aquilo que nós nos propusemos a fazer quando aceitamos Jesus Cristo, que é seguir os seus passos. Então, Jesus foi a testemunha fiel e verdadeira. Em Apocalipse 3,7 diz isso. Ele não somente testemunhou com o seu santo modo de viver, como também com seus ensinos, apontando para a gente o caminho da salvação eterna, exclusivamente pela fé no seu sacrifício na cruz do Calvário, ajudando-nos a viver como ele viveu. Então, assim, eu sempre gosto de pensar numa sigla que eu inventei chamado EMA. Então, só para a gente lembrar. Então, EMA tem o E de estudar, o M de mostrar e o E de ensinar. Então, nós temos que ter uma vida que façam essas três coisas, né? A gente tem que estudar, porque a palavra diz que nós temos que manejar bem a Bíblia. Nós temos que manejar, saber quando a pessoa fala, olha, acha aí 1 Timóteo, Tiago 2,26, como tá aqui. Você tem que ir lá e, é Novo Testamento e tal. Então a gente, porque só maneja bem quem tem contato com a Bíblia diariamente, quem realmente estuda a Bíblia. Porque imagina, né? Você prega o evangelho para alguém e a hora que você vai falar, você não consegue achar uma passagem bíblica, só acha João 3,16. Ninguém merece, né? Outra coisa é a gente, assim, tem que nos lembrar, a gente tem que se lembrar sempre do que Jesus fez por nós e quanto nós precisamos falar sobre isso, né? A palavra diz que nós temos que ir a toda criatura pregar. Então, as pessoas que passam por nós temos que sempre fazer com que elas possam ter o privilégio de ouvir falar de Jesus, porque nós tivemos esse privilégio. Alguém se compadeceu de nós, então nós temos também que nos compadecermos das outras pessoas. E outra coisa que eu acho que é muito importante é o que está em 1 Pedro 3,15, que diz assim, olha, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós,
fiquem envergonhados com os que difamam os vossos bons procedimentos em Cristo. Bom, esse versículo aqui, ele é completo, né? Nós temos que responder a todo mundo em relação à esperança que há em nós. E a gente tem que fazer isso de forma amorosa, com mansidão, com temor. Para quê? Para que as pessoas vejam Cristo em nós e fiquem envergonhados quando vão meter o pau em nós. Né? Fala assim, porque muitas pessoas, elas vivem para criticar o cristão, né? Elas têm esse objetivo de sempre encontrar algo errado em nós. E, obviamente, nós somos falhos, fazemos muitas coisas erradas, sim. Mas temos que ficar atentos, porque a responsabilidade é nossa viver aquilo que pregamos. Então, a gente não pode colocar sobre nós um monte de regras que a gente não vai dar conta de cumprir. Mas aquilo que está na palavra, nós temos sim que estar atentos. Temos que estudar a palavra, mostrar o evangelho para as pessoas, ensinar para eles, mas só vamos ensinar se nós realmente manejarmos bem a palavra da verdade. Não tem outro jeito. A pregação não vai cair do céu, entendeu? E nós temos que viver de acordo com aquilo que a gente fala. Então, não precisa ser uma pessoa que você não é. Mas a cada dia que você tem conexão com Jesus, que você maneja a palavra da verdade, que você aprende, você vai se tornando uma pessoa diferente. Não tem como. Não tem como andar com Jesus Cristo e se manter a mesma pessoa. Eu me sinto assim, em construção. A cada dia, o Senhor vai pondo um tijolinho lá para me tornar uma pessoa mais perto dele. Porque eu cometo muitos erros, faço muitas coisas erradas, eu sou uma pessoa muito impulsiva, falo demais, e eu tenho um monte de defeito. Mas o que eu tenho de melhor é que eu tenho um coração ensinável. Eu quero aprender de Jesus, entendeu? Eu quero aprender, eu quero que as pessoas vejam em mim o que Jesus fez por mim. Por isso que eu amo tanto o Pai, porque Ele me perdoou muito. Então, irmãos, a gente não pode perder a oportunidade de falar do Evangelho, mas viver o Evangelho, porque senão não vai fazer nenhum sentido. Bom, eu queria só terminar com uma historinha que retrata bem essa situação, eu creio que sim. Diz a lenda que um pai chamou o filho, eles moravam no interior, ele chamou o filho para dar um passeio e o filho prontamente aceitou. E eles foram andando lá pela zona rural, tal, e a um certo momento eles se sentaram perto de uma árvore e se recostaram no tronco, e o pai disse para este filho: "O que mais você ouve além dos pássaros?" E aí o menino prestou atenção atentamente e respondeu: "Eu ouço o barulho de uma carroça." E o pai disse: "Isto mesmo, você ouve o barulho de uma carroça vazia." Aí o filho respondeu: "Mas, pai, como é que o senhor sabe que essa carroça está vazia?" Aí ele respondeu que quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Então não adianta, irmãos, nós sermos como carroças vazias, falando e não vivendo nada, e não trazendo nada dentro de nós mesmos, porque este barulho de carroça vazia vai ressoar no ouvido das pessoas. Diz a história que aquele menino se tornou um adulto e sempre que ele vê uma pessoa falando demais e não vivendo nada daquilo que ela fala, para ele é uma carroça vazia. Que nós possamos realmente sermos a carroça que traz todo o conteúdo que Jesus Cristo espera de nós. Que nós possamos viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Que a gente não envergonhe nunca a Jesus Cristo. Nosso manancial termina assim: pregue a palavra, mas não esqueça também de viver a palavra. Então é isso aí. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a palavra de ordem que é saudades.